Olá para todos, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Cláudia Paiva, sou engenheira civil geotécnica e vou ser a professora de vocês no curso de Geotecnia no atual quadrimestre. A aula 1, parte 1 da aula 1 do curso, trata da formação e transformação do solo, que é o nosso objeto de estudo. Para tanto, é importante a gente lembrar que o globo terrestre é constituído, na sua parte externa, de uma crosta solidificada de magma, ou seja, uma crosta de rochas, que podem ser entendidas como agregados naturais de um ou mais minerais, podendo ou não conter matéria orgânica e ou vidro. Por sua vez, o mineral é entendido como uma substância sólida, natural, inorgânica e homogênea, ou seja, com estrutura atômica e cristalográfica característica, podendo ser formado através da cristalização de soluções termais, recristalização de cristais já formados e ainda através de reações químicas de sólidos mais soluções termais. É importante também a gente lembrar o caráter cíclico e dinâmico dos três grupos rochosos do planeta. O grupo das rochas ígneas, também conhecido como rochas magmáticas, o grupo das rochas metamórficas e o grupo das rochas sedimentares. Vale a pena ressaltar que existe no planeta uma série de processos ou ações que possibilitam essa relação dinâmica, entre estes grupos, provando que o planeta é vivo e está em constante modificação. Por exemplo, se a gente pega uma rocha ígnea, por exemplo, podemos pegar o granito, é uma rocha popular, ígnea ou magmática, constituído basicamente dos minerais quartzo, feldspato e mica. Se esse granito sofrer em algum compartimento morfoclimático do planeta uma variação de pressão e temperatura significativa, que irá alterar a tua constituição mineralógica, a tua estrutura cristalográfica, a orientação dos minerais no corpo rochoso, a tua resistência, o teu comportamento mecânico, ele irá passar do grupo de rochas ígneas e esse granito vai virar um gneiss, por exemplo. Ele passa a pertencer agora ao grupo das rochas metamórficas, com outras características de resistência, outras características distintas das originais, porque ele sofreu um processo inerente àquele comportamento morfoclimático. O mesmo pode acontecer, por exemplo, com o grupo das rochas sedimentares. Uma rocha sedimentar, por exemplo, ela pode sofrer um processo também de metamorfismo e se tornar uma rocha metamórfica. Assim como uma rocha metamórfica pode entrar em fusão, se derreter, virar magma e se tornar uma rocha ígnea. Vejam ainda que exemplares pertencentes a quaisquer um dos três grupos podem sofrer a ação 1, que é intemperismo, erosão e transporte, e virar um sedimento, que por sua vez pode sofrer uma deposição e uma litificação, que é uma cimentação natural, seja por pressão de camadas sobrejacentes ou ainda por pela ação de uma cola natural. Nós sabemos que os óxidos e hidróxidos de ferro presentes na natureza, assim como o grupo das argilas, funcionam como agentes colantes, cimentantes naturais, que podem reunir os sedimentos originados por intemperismo no novo corpo rochoso. E aí esse corpo rochoso pertence ao grupo das rochas sedimentares. Isso só para lembrar lá do nosso Cretáceo, dos nossos cursos anteriores, onde estudávamos quais rochas pertenciam a cada grupo e como esses grupos se interrelacionavam.
Por fim, sobre os agentes de intemperismo, é importante ressaltarmos que são agentes atmosféricos e ou biológicos que, somados, são conhecidos como agentes do intemperismo e que possuem como objetivo desintegrar e também decompor as rochas, dando origem ao nosso material de estudo nessa disciplina, o famoso solo. O solo, portanto, pode ser dito como material que cobre o substrato rochoso e tem característica de ser um material extremamente heterogêneo. O que é ser heterogêneo? É ser pontualmente diferente, considerando qualquer uma das suas propriedades. Então, se eu olhar a resistência de um solo, eu posso falar que a resistência de um solo é heterogênea para a mesma camada do material, para a mesma tipologia de solo. Se eu olhar a permeabilidade de um solo, eu posso falar que a permeabilidade é uma propriedade heterogênea, assim como a compressibilidade do material, já que este material é formado pelo intemperismo, que atua sobre as rochas e que não existe nenhum controle de fabricação deste material. Por isso, este material é um material pontualmente diferente, material este objeto de estudo da nossa disciplina. Existem inúmeras definições para o solo na engenharia geotécnica. Existem desde definições simplistas e práticas a definições um pouco mais robustas e complexas. Por exemplo, nós podemos dizer que o solo é todo material que pode ser escavado sem o emprego de técnicas especiais. O que é isso? O que a gente entende em geotecnia por técnicas especiais? Explosivos, que são técnicas utilizadas no desmonte de rochas. Então, se eu estou em campo, na obra, na minha vida prática, com um material que eu consigo escavar com uma pá, com uma colher, com as mãos, eu posso chamá-lo de solo, diferente do material rocha, que eu preciso lançar a mão de algumas técnicas especiais para fazer a mobilização, para fazer a escavação desse material. Para a pedologia, que é uma ciência que se preocupa em avaliar o grau de maturidade do material, o quanto evoluído o material está, o solo pode ser entendido como uma camada viva que recobre a superfície terrestre e que está em evolução permanente e constante, através da alteração das rochas e dos processos pedogenéticos, comandados, ditados por agentes físicos, químicos e ou biológicos. Já uma definição que nós, engenheiros geotécnicos, usamos muito e que é muito prática, embora simplista, é que os solos são misturas naturais de um ou mais minerais, podendo ou não conter matéria orgânica e ou vidro. E ainda, sendo misturas passíveis de serem separadas em laboratório por processos mecânicos simples. O que nós entendemos na engenharia como processo mecânico simples? Por exemplo, peneiramento. Então, para eu me certificar do que eu tenho em mãos é um material que eu posso denominar solo ou rocha, se eu conseguir em laboratório separar todas as frações constituintes desse material por um processo como o peneiramento, eu posso entender que aquele material, a título de olhar do engenheiro, da engenharia geotécnica, ele pode ser denominado como solo. Desta forma, nós podemos dizer que o solo, no seu estado natural, é um elemento constituído de 3 fases. Então, é o que os livros falam, é um elemento trifásico. E quais seriam essas fases? A fase sólida,
que é constituído de partículas sólidas. O que é isso? Grãos minerais, partículas minerais, de diferentes tamanhos e formas, que servem para caracterizar o solo. O que é isso? Dar nome ao solo, né? Ah, esse solo aqui é uma areia, ou essa outra amostra aqui é um solo argiloso. Então, são as partículas sólidas que constituem a fase sólida do solo que vai caracterizar o material, dar nome ao material. E as duas últimas fases, que são fase líquida, que nós vamos representar aqui pela água, ou qualquer outro líquido, chorume, pesticida, produto químico, derivados de petróleo, e a fase gasosa, que aqui em geotecnia nós vamos representar pelo ar, mas pode ser qualquer outro gás, e ambas, em conjunto, servem para caracterizar os poros do solo. Então, tudo que não é sólido em solo, ou seja, a fase líquida mais a fase gasosa, nós conhecemos como porosidade do solo. Vale ressaltar, por fim, que o comportamento real do material, comportamento geomecânico, deve-se à porcentagem das três fases, a porcentagem existente de cada uma dessas três fases na massa do solo, presentes na massa de um solo, e ainda a distribuição dessas fases nessa massa do solo. Vejam, o solo é mais do que a fase sólida. Ele é a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Portanto, conclusão desse slide, solo é diferente de sólidos. Sólidos é apenas uma das fases de um solo. Lembrando um pouquinho de intemperismo, eu sei que vários já devem ter visto sobre intemperismo e estudado em outras disciplinas, como geologia, mas eu acredito que agora seja válido um reforço e um entendimento sob o ponto de vista geotécnico da importância do intemperismo para a formação dos solos e também para o entendimento do seu comportamento geomecânico. Nós sabemos que os processos de intemperismo, ou seja, os agentes intempéricos que vão atuar tanto no corpo rochoso quanto nos minerais presentes no corpo rochoso, eles são processos, são mecanismos, são agentes modificadores. E modificadores do quê? Tanto de propriedades físicas quanto de características químicas, não só do corpo rochoso, como também dos minerais. Dentre as propriedades físicas, nós podemos citar a resistência do corpo rochoso ou a resistência de cada mineral, a textura do corpo rochoso ou a textura de cada mineral, a morfologia da rocha ou a morfologia do mineral. E entre as características químicas, nós podemos citar a composição química de cada mineral, a estrutura cristalográfica de cada mineral. Então, vejam a importância desse grupo de processos, chamado processos intempéricos, né? Eles têm o poder, eles têm a capacidade de alterar, de modificar tanto propriedades físicas quanto características químicas, não só da rocha, quanto também dos minerais que constituem essa rocha. Basicamente, nós podemos entender que existem dois grandes grupos de intemperismo: o intemperismo dito físico e o intemperismo dito químico. Alguns livros ainda trazem um terceiro tipo, o intemperismo biológico. Existem outros pesquisadores que preferem classificar os intemperismos em intemperismo físico-biológico e intemperismo químico-biológico. Todas as formas estão corretas.
Ou eu divido em 2 grandes grupos, físico-biológico e químico-biológico, ou em 3 grupos, intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico. A saber, o biológico ele vai existir quando existir em uma determinada região, ou ainda, se preferir, em um determinado compartimento morfoclimático, a ação física e ou bioquímica de organismos vivos e a presença de matéria orgânica, seja de origem vegetal ou de origem animal. Então, se eu tiver a participação desses organismos vivos ou de matéria orgânica da decomposição do reino vegetal ou animal, participando dos mecanismos do intemperismo, quer seja ele físico ou químico, nós vamos ter também naquela região, portanto, a ação do intemperismo denominado biológico. Um dos slides mais importantes desse curso, ou dessa parte do curso sobre intemperismo, é este atual slide, que esclarece os mecanismos distintos de cada tipo de intemperismo. E isso é muito importante para o engenheiro futuramente entender como um determinado solo, formado a partir de um determinado intemperismo, vai trabalhar na obra, vai se comportar na obra, vai se comportar no campo. Então eu peço atenção de vocês para esse slide, porque ele esclarece a diferenciação e os materiais formados por cada tipo de intemperismo. Vamos lá. Intemperismo físico. O intemperismo físico é responsável pelo fraturamento, pela quebra mecânica, pela desintegração do corpo rochoso. Porém, ele mantém pós-quebra, pós-fraturamento, a composição da rocha máter, também chamada rocha mãe ou ainda rocha parental. É a rocha que está sofrendo intemperismo. Então, se na rocha máter eu tinha minerais primários, pós-intemperismo físico, eu continuo tendo mineral primário. Ele só está quebrado agora. E do tamanho que vai ser a quebra vai depender do porte, do potencial, da intensidade desse intemperismo físico. Vamos supor que eu tenho uma rocha máter do tipo granito, que é uma rocha ígnea ou magmática. Ela é constituída, basicamente, de 3 grandes minerais, né? 3 grupos de minerais, que estão muito presentes no globo terrestre. Quais são eles? O quartzo, que é o mineral mais resistente presente no planeta. A constituição do quartzo é SiO2, sílica cristalina pura, difícil de quebrar pelo intemperismo. Ele é um mineral aí bombado, resistente, né? E depois nós temos mais 2 minerais presentes nesse granito. O grupo das micas, que são minerais placoides, mais brandos, mais friáveis. O que é isso? De menor resistência. E o grupo dos feldspatos, né? O grupo dos feldspato ou o grupo dos feldspatoides, os feldspatos são os minerais mais abundantes no planeta Terra. Então, eles vão estar por todos os lados. Eles são menos resistentes também que o quartzo. Então, se eu pego o granito, dentro da sua constituição, eu tenho quartzo, mica e feldspato. Pós o intemperismo físico, que é a quebra desse granito, eu vou continuar tendo quartzo, feldspato e mica. Só que agora tudo quebrado. Já o intemperismo químico, ele tem uma outra ação. A ação do intemperismo químico não é de quebra, e sim é de decomposição química. Portanto, o intemperismo químico ele tem a capacidade de alterar a química das espécies minerais originais, formando novos minerais por reação química. Então, daí a palavra decomposição na geotecnia ter
arcabouço técnico-científico totalmente diferente de desintegração e fraturamento. A decomposição aqui trata-se de uma transformação de um mineral em outro. Então, eu pego aquele mineral primário, eu pego aquele quartzo, eu pego aquela mica e pego aquele feldspato, transformo ele por decomposição química em um outro mineral chamado mineral neoformado, também conhecido como mineral secundário. Dá um exemplo, professora, disso. Vamos pegar o feldspato, que é um mineral mais brando, mais friável, menos resistente. Chega o intemperismo químico, através de uma reação química de decomposição, pega o feldspato, que era o mineral primário, e transforma este feldspato em mineral secundário. De que tipo? Um argilo mineral. Ô, professor, então a senhora está querendo me contar nesse slide que os argilos minerais, ou seja, os solos argilosos, são formados através do intemperismo químico? Sim, exatamente isso. Para eu formar o grupo dos solos argilosos, ou seja, das argilas, eu preciso ter intemperismo químico numa determinada região, num determinado compartimento morfoclimático. Por quê? Porque eu preciso pegar um mineral primário e transformá-lo em secundário. Me dá um nome aí característico de um argilo mineral. Me dá um exemplo de mineral, de argilo mineral. As caolinitas, que são os maiores argilos minerais existentes e mais estáveis quimicamente. E o menor argilo mineral, as montemorilonitas. São minerais secundários muito pequenos, invisíveis a olho nu, assim como as ilitas. Porém, as montemorilonitas são altamente instáveis quimicamente. São informações agora iniciais, mas que vão ser importantes no futuro. Eu vou retomar essas informações para a gente entender o comportamento dos materiais. Quais são os processos do intemperismo físico? Lembrando que esse intemperismo físico é o intemperismo que quebra, desagrega, fragmenta, separa os minerais primários em fragmentos menores. Existem vários processos naturais do planeta que propiciam a ocorrência do intemperismo físico. Exemplos: variações de temperatura, dilatação e contração, né? Tem hora que está quente, tem hora que está frio. Então, a rocha, como qualquer outro elemento sólido do planeta, ela possui seu módulo de elasticidade e ela possui seu coeficiente de Poisson. E com variações de temperatura, elas vão se dilatar e vão se contrair, à medida que a temperatura sobe e à medida que a temperatura cai, que a temperatura esfria. Isso faz com que, no transcorrer do tempo, as dilatações e contrações quebrem a rocha, enfraqueçam a estrutura da rocha e essa rocha vai sendo fragmentada. Nós chamamos isso de intemperismo físico, porque ocorre uma quebra da rocha, do substrato rochoso íntegro inicialmente. Outro caminho que pode propiciar essa quebra são as mudanças cíclicas de umidade. Choveu, parou de chover, secou. Choveu de novo, aí para de chover, existe um período de seca. Então a rocha, ela umedece, depois ela seca. Umedece e seca. Isso propicia também um estado de expansão e contração, um ciclo, na verdade, de expansão e contração, que com o transcorrer do tempo faz com que a rocha frature, desintegre, quebre. Então, eu estou passando por um processo, ou melhor, a rocha está vivenciando um processo de intemperismo físico, um efetivo enfraquecimento e fragmentação do substrato rochoso. Nesse slide, eu trago para vocês alguns croquis e fotos do livro Decifrando a Terra, capítulo 8. Ele é um livro muito interessante que eu utilizo muito nos conceitos básicos.
Eu sei que vocês, alguns já fizeram geologia, então eu aconselho para aqueles que tiverem dúvida, darem uma olhada no Decifrando a Terra no capítulo de intemperismo, só no capítulo de intemperismo. Nós temos alguns croquis e fotos interessantes. No primeiro croquis aqui, desenho do slide, a gente tem as juntas, né, se abrindo por dilatação e contração. Depois também a variação de umidade, né? Chove, umedece, depois seca a rocha. Isso também ajuda na dilatação e contração do substrato rochoso. E dependendo da posição desse bloco rochoso no planeta, se eu estiver em regiões de períodos com baixas temperaturas, eu posso ter até essa água que infiltrou nessas fendas iniciais de dilatação e contração, a solidificação dessa água, né, essa água sendo transformada em gelo, e esse gelo propiciando, participando do intemperismo físico, que ele vai aumentar por efeito cunha, por efeito tração lateral, as fendas originalmente, né, existentes no substrato rochoso. A foto aqui de baixo do Decifrando a Terra é um bloco rochoso posicionado numa calota polar, numa das calotas polares, né? E ele todo já fraturado. É disso que a gente está falando quando fala em intemperismo físico, da quebra desse bloco em blocos menores e no decorrer do tempo, da separação mesmo desses minerais primários que constituem esse bloco rochoso, por quebra, por fragmentação, por desintegração, através da ação do intemperismo físico. Nesse outro slide aqui, uma foto também do Decifrando a Terra, ele nos mostra o que a ciência chama de intemperismo físico-biológico, porque eu tenho as fendas originais, né, as juntas de dilatação já do corpo rochoso, pelos processos de expansão e contração desse corpo rochoso, e a participação das raízes da vegetação existente, que é um elemento do intemperismo biológico, né? Essas raízes vão penetrar nessas juntas pré-existentes, vão gerar também o efeito que é conhecido como efeito cunha, e vão também propiciar e contribuir para aumentar a quebra do substrato rochoso. Então, é o que os cientistas chamam, os pesquisadores chamam, né, de intemperismo físico-biológico. Já olhando um pouquinho agora para os processos de intemperismo químico e falando dos principais agentes do intemperismo químico, nós temos, sem dúvida, como agente principal que vai conduzir as reações químicas pertinentes ao processo de intemperismo químico, a água da chuva, né? Nós sabemos lá dos cursos de química que não existe reação química sem a presença da água. Então, no nosso caso, no estudo de intemperismo, a água da chuva ela vai infiltrar, vai percolar nas fendas, nas juntas de dilatação ocasionadas pelo intemperismo físico, vai entrar em contato com a massa rochosa. Essa água, dependendo também do compartimento morfoclimático, ela pode ser uma água acidulada. O que é isso? Uma água rica em oxigênio mais CO2 da atmosfera, então conhecidos como as chuvas ácidas. E quanto maior a acidez dessa água, dessa chuva ácida, menor será o seu pH, porque maior vai ser a sua concentração de CO2. E, portanto, é uma água que vai potencializar ainda mais as reações pertinentes ao processo de intemperismo agora chamado intemperismo químico. Lembrando que uma equação genérica de intemperismo químico seria mineral primário, mineral 1, mais solução de alteração, por exemplo, água de chuva, água ácida, igual a mineral 2, mineral secundário, ou seja, mineral neoformado, né? Formado por decomposição química, e mais ainda uma sobra chamada solução de lixiviação,
que em geral é uma solução rica em sais, que vai continuar percolando na natureza, passando por outros substratos rochosos e propiciando toda a cadeia de reações químicas que juntas ditam os processos de intemperismo químico in situ, ou seja, no campo, na natureza. Resumidamente, quais são as reações químicas dentro dos processos, que estão atreladas dentro do conjunto de processos denominados processos do intemperismo químico? Nós temos desde a oxidação química, já que o planeta é rico em metais, alumínio, níquel e ferro, Na verdade, nós habitamos uma bobina gigantesca, rica em muito metal. Então, toda a rocha e, por conseguinte, todo o solo vai ser rico em ferro, em alumínio, magnésio e níquel. Se eu tenho uma água acidulada passando pelo substrato rochoso, eu vou ter uma reação química do tipo oxidação, ferro mais oxigênio. Então, eu vou sair do estado ferroso e vou passar para um estado férrico, que seria a ferrugem, das nossas rochas. Depois nós vamos ter um processo, uma reação do intemperismo químico chamado carbonatação, que é a reação do mineral primário com ácido carbônico da água acidulada, transformando o mineral primário em mineral secundário. Depois nós temos a hidratação e a hidrólise. A hidratação é a água entrando na estrutura do mineral, na estrutura cristalográfica, na cadeia cristalográfica do mineral, provocando a expansão e o fraturamento do mineral. Alguns pesquisadores até enxergam a hidratação como uma ação física, porém pertencente a uma reação química, já que ela expande e fratura a estrutura, a cadeia cristalográfica do mineral. Por outro lado, nós temos a hidrólise, que é a decomposição do mineral pelo ataque da água, a entrada da molécula d'água H2O na cadeia do mineral, pertencendo à cadeia química agora do mineral. E por último, caso existam material de decomposição, tanto de origem vegetal quanto animal, organismos vivos, os efeitos químicos da decomposição desses organismos vivos em ácidos orgânicos, podendo ainda acidular essas águas de lixiviação que vão participar das reações químicas, é nesse momento que nós vamos ter, então, o intemperismo químico-biológico, porque a água foi acidulada pela decomposição, por exemplo, da vegetação ou de organismos do reino animal, e essas águas tornam-se mais ácidas e, portanto, capazes de potencializar qualquer uma das reações químicas pertencentes ao grupo dos processos de intemperismo químico. Por fim, dependendo do compartimento morfoclimático do planeta, da região do planeta, nós vamos ter vários fatores que podem controlar esses intemperismos. Se eu vou ter mais intemperismo químico, se eu vou ter mais o físico, se eu vou ter um balanço naquela região entre o químico e o físico, se eu vou ter o físico biológico, se eu vou ter o químico biológico. Quais são esses fatores que controlam os intemperismos nas diferentes regiões do planeta? Nós temos o clima, obviamente, com as variações sazonais de temperatura e umidade. Nós vamos ter o relevo. Nós temos relevos mais abruptos, onde eu tenho ação de escoamento superficial apenas, então um arraste de partículas, tem mais a ver com intemperismo físico. Eu tenho platôs, relevos mais brandos, onde eu tenho a possibilidade da água e tempo para a água infiltrar, lixiviar sais, fazer reação química. Eu vou ter regiões, compartimentos ricos em matéria orgânica, da fauna e da flora, potencializando os ácidos orgânicos nas águas
de lixiviação que vão fazer parte das reações químicas. A tipologia da rocha parental, também chamada rocha máter ou a rocha mãe, que vai dar origem ao solo. Cada rocha tem uma constituição mineralógica, uma característica estrutural e textural e vai dar origem a solos distintos. Então, a rocha pré-existente numa determinada região, num determinado compartimento do planeta, é sim um fator controlador do processo de formação dos solos. E, por fim, o tempo de atuação dos agentes do intemperismo. Quer sejam agentes do intemperismo físico, químico ou biológico, o tempo de atuação também vai ditar, né, a formação e a atuação a formação dos solos, perdão, e a atuação dos agentes no substrato rochoso. Por fim, eu trago alguns croquis e gráficos do Decifrando a Terra, porque eu considero esses gráficos muito didáticos, para a gente entender agora como um fator controlador, né, do planeta pode intensificar um ou outro intemperismo, um ou outro tipo de intemperismo numa determinada região. Por exemplo, esse croquis aqui do lado direito, ele nos mostra a influência da topografia na intensidade do intemperismo. E é um croquis do livro Decifrando a Terra que é muito didático. Do lado direito eu tenho um relevo muito íngreme, muito abrupto, né? Ele impede o escoamento, ele impede a infiltração da água da chuva, porém ele permite um escoamento muito rápido e com grande potencial, com grande dinâmica, muito capaz de transportar a partícula, porém de pouca infiltração. Do lado esquerdo, por eu ter um platô, né, um relevo bem mais tranquilo, mais brando, né, menos abrupto, a água da chuva ela pode parar nessa região e ela tem tempo e características topográficas para que ocorra a infiltração dessa água. Ocorrendo a infiltração e existindo um tempo maior da presença da água, eu tenho a possibilidade de ocorrer as reações químicas pertinentes, portanto, ao intemperismo químico. Então, de olhar as topografias distintas, a gente pode falar que na região à esquerda eu tenho a possibilidade de ter mais presença de intemperismo químico e na região da direita a água atua mais na ação física e não nos processos químicos, pela dinâmica da topografia. Já do lado esquerdo do slide, o Decifrando a Terra nos mostra um gráfico que ele cruza pluviosidade anual e temperatura média anual. Então, da esquerda para a direita, altos índices de pluviosidade para baixos índices e de baixo para cima, altas temperaturas para baixas temperaturas. Observe, quando eu tenho quase nada de chuva naquela região e temperaturas amenas, né, temperaturas não tão baixas, eu vou ter tanto intemperismo físico e químico muito leve na região. Quando eu aumento muito a chuva e não altero tanto a temperatura, eu tenho químico forte. Quando eu tenho chuva considerável e variação de temperatura considerável, ou até temperaturas bem abaixo de zero, eu posso ter tanto químico de forma moderada quanto físico forte. Se a gente parar para pensar que o químico eu preciso para as reações químicas da presença da água e também lembrar que para o físico eu preciso ter dilatação e contração da rocha para ela começar a quebrar, a fraturar. Então, essa brincadeira de ter água e de ter temperatura, variação de temperatura, é muito interessante num determinado compartimento morfoclimático para a gente entender
porque numa determinada região eu não tenho um intemperismo tão atuante, e em outras eu tenho um intemperismo bruto, né, que faz o trabalho dele, que quebra a rocha e também decompõe a rocha. Isso posto, já dá para a gente, nesse instante do curso, pensar o seguinte: no Brasil, clima equatorial úmido, tropical úmido, vou ter água e vou ter variação de temperatura. Então, eu tenho os dois intemperismos muito atuantes. Eu tenho uma fábrica de formação de solo. Se eu vou para um país de clima temperado, onde praticamente todo ano eu tenho a mesma temperatura ou a mesma quantidade de chuva, eu não tenho variação cíclica, nem significativa, nem de umidade, nem de temperatura, o intemperismo é moderado a fraco, né? Ele não tem o potencial que o nosso intemperismo tem. Eu vou formar solo, mas a minha fábrica ela forma pouca quantidade de material. Eu não formo grandes horizontes, grandes camadas, camadas espessas de material, como eu consigo formar na África, no Brasil e na Austrália. Então é legal a gente começar a colocar isso na cabeça, começar a pensar para entender, como engenheiro, com que volume de material a gente vai trabalhar e também com quais características de material, que estão intimamente atrelados à tipologia de intemperismo existente naquela região. Fico por aqui nessa primeira parte da aula 1, agradecendo a atenção de vocês e em breve eu libero a parte 2 da aula 1 para a gente fechar esse início do curso falando do intemperismo e de como o objeto de estudo nosso, o solo, ele é formado. Muito obrigada e cuidem-se!